Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Hoje, dia 24 de setembro, quinta-feira, 25ª semana do Tempo Comum, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, na nossa contextualização, nós vamos ver que esse texto também ele vai se encontrar em Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, e Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. E essa pergunta de Herodes, quem é este homem, nos leva a refletir que a gente não tem que se preocupar somente com o nome, mas sim com a pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? O nome de Jesus nós encontramos em tantas outras pessoas que pode se confundir. Quem é? E muitas vezes confunde-se as pessoas. Quem está fazendo isso? Alguém que ressuscitou? Alguém que ficou famoso? E gera-se dúvidas sobre dúvidas. E vale lembrar que a Igreja Católica, ela é cristocêntrica. Então nós vamos recorrer ao catecismo dos seus parágrafos 430 a 435 para ver o que a Igreja diz de Jesus hoje, depois de 2000 anos, no seu artigo número 2, que vai falar sobre o Filho único, Jesus Cristo, o Filho único do Senhor. E um subtema também é o próprio nome do Senhor, Jesus. Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e missão. Uma vez que só Deus pode perdoar pecados, é Ele que em Jesus, seu Filho eterno, feito homem, salvará o seu povo dos pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a sua história de salvação em favor dos homens. Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, fazendo sair do Egito. Salva-o também de seu pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele pode perdoá-lo. Por isso Israel toma consciência cada vez mais clara da universalidade do pecado. Não poderá mais procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação e agora pode ser invocado por todos, pois se uniu a todos os homens pela encarnação. De sorte que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome do Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel. Depois ele aspergia o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. O propiciatório era o lugar da presença de Deus,
Quando São Paulo diz que Jesus que Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, quer afirmar que na humanidade deste último era Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo. A ressurreição de Jesus glorifica o nome do Deus Salvador, pois a partir de agora é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome acima de todo nome. Os espíritos maus temem seu nome, e é em nome dele que os discípulos de Jesus operam milagres, pois tudo o que pedem ao Pai em seu nome, o Pai lhes concede. O nome de Jesus está no cerne da oração cristã. Todas as orações litúrgicas concluem pela fórmula, por nosso Senhor Jesus Cristo. A Ave Maria culmina no "E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus". A oração oriental do coração denomina a oração a Jesus, que diz: Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrem tendo nos lábios apenas o nome de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, o nome de Jesus, como a própria Escritura diz, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim também a salvação que Deus nos deu, ela é uma salvação também para a eternidade. E peçamos a Deus, Salvador da humanidade, que derrame sobre nós o seu Espírito e nos conduza por meio do seu Filho, Jesus, à reconciliação salvífica, e proclamemos que só existe um intermediário entre Deus e os homens. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.